Olá, boa noite. Tudo bem, gente? De novo aqui, né? Nessa casa. Eu gosto muito de vir aqui. A gente acaba dando palestra em muitas casas, né? Aqui em Santos, enfim, na região. Mas tem algumas assim que a gente tem meio no coração por ter vínculo com algumas pessoas, né? Então, gosto muito. Eu tenho que ficar quieta aqui, eu sou uma pessoa que me mexo muito, né? Mas por conta da gravação é importante a gente ficar mais centralizado. Bom, algumas pessoas aqui que eu tô vendo a carinha já devem ter visto palestra minha aqui, aula também, né? Eu sou membro da AME, da Associação Médico Espírita. Na verdade, a minha formação é em psicologia, tá? Eu sou psicóloga, por isso aí a gente acaba escolhendo alguns temas, né? Um pouquinho direcionados. Eu gosto muito da parte que hoje a gente entende como científica ligada à doutrina espírita. Então, não por acaso a gente estuda bastante lá na AME juntos, né? Mas também porque a gente gosta dessa parte de comprovação, né? Veio a neurociência aí comprovando um monte de coisa que já estava nos livros de André Luiz há quantos e quantos anos atrás, que ficava muito no âmbito da fé. E não desmerecendo a fé, com toda a sua grande importância, mas hoje, além da fé, a gente tem as comprovações científicas, que é o que a gente chama muito também de fé raciocinada, né? Que nos leva a saber o que acontece no organismo mesmo da gente, na hora que a gente está ali, né? Em oração, ou na hora que a gente está ali fazendo um voluntariado. Então eu escolhi esse tema, na verdade, porque a gente tem aula. Eu já vou aproveitar aqui o espacinho, acho que eu posso, né? Divulgar o curso do Santa. Algumas pessoas aqui já conhecem, acho que já até fizeram um curso. É um curso de muitos e muitos anos que a gente tem da AME. É um curso onde a gente vai falar sobre ciência e espiritualidade. Então a gente fala tudo que tem saído de pesquisa no Brasil e no mundo, né? Todos nós somos professores aí da área da saúde e da ciência. Então a gente traz muito esse âmbito da espiritualidade, mas ligado a essa fé raciocinada. O curso é na Unisanta, tá? No Santa Cecília, todo sábado à tarde. Começa em março. Então as turmas agora estão abertas para matrícula. É um valor simbólico, tá? Porque nós somos voluntários. Então é um valor simbólico que a universidade cobra. Se eu não me engano, hoje é uma taxa de R$60 por mês. Você se matricula e faz o curso o ano todo. É muito legal, gente. É muito legal pra gente falar de espiritualidade num outro âmbito, sabe? E que vai ser muito bom pra gente atuar na vida da gente, no nosso dia a dia. Aproxima a gente dessa parte toda da nossa evolução, né? Como na doutrina a gente fala de reforma íntima. O que é a reforma íntima, né? É a gente encontrar aí nossos processos de evolução, de melhora, das nossas consciências, do que a gente tem de importante para fazer, para refletir e consequentemente para devolver para o mundo, né? Que a gente tá? Então hoje eu escolhi esse tema voluntariado e saúde. Eu costumo dar isso em forma de aula no curso, mas muito mais ligado à parte científica, né? Neurônios e formação biológica, mesmo química. Como aqui não é o caso, me pediram, eu fiz uma adaptação para não virar aula, né, de medicina, que a gente não quer isso agora, mas a gente poder entender o que eu quis trazer sobre voluntariado e saúde. Aperta a lateral aqui, Silvio. Lateralzinho aqui? Lateral. O que aconteceu? Bárbara. Pronto. Eu acho que fui eu que apertei o que não devia, gente. Eu com tecnologia, eu tô indo, gente. Eu tô com 50 anos. Eu não peguei a era tecnológica. Eu acho que muitos de nós aqui não, né? Então a gente vai aprendendo e vai penando, né? Mas a gente vai aprendendo. Eu acho que não tem como hoje em dia a gente viver sem tecnologia, né? Não tem como. Então a gente vai se adaptando. Bom, eu trouxe para iniciar aí com vocês a parte básica, mais do que básica da nossa doutrina, que é o quê? O Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Quis trazer a parte que fala lá sobre fé e caridade. Eu vos disse, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes.
devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, em verdade, impulsos generosos, mesmo nas pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoístico, não há senão a fé para inspirá-la, porque nada além dela nos faz levar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Então esse é o trecho que a gente tem lá no capítulo 11 do Evangelho, que fala exatamente sobre fé e caridade. E aí ali na frente a gente vai falar um pouquinho sobre essa caridade austera, né? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Olha lá o comentário de Kardec. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Eu vou parar aí, porque a gente tem um tempo, né, limitado, e eu quero chegar, na verdade eu coloquei isso mais como uma introdução, para a gente lembrar lá na doutrina, né, o que dizia Jesus, o que traz o Evangelho sobre o tema, tá? Então foi mais para a gente lembrar e trazer aí à tona, para a gente refletir juntos com o que eu vou trazer agora, que é a parte biológica dos nossos organismos, quando a gente está fazendo um ato de caridade, de amor, de solidariedade. Olha lá, entendendo a fisiologia. A gente tem 4 hormônios, a gente tem muitos hormônios, a gente produz muitos hormônios, né, no organismo da gente. E olha só, a gente produz isso, tá? Então a gente não está falando de um remédio, a gente não está falando de uma medicação, a gente não está falando de nada que a gente ingere. Eu estou dizendo que o meu organismo produz substâncias. E aí, os hormônios, a gente hoje na neurociência, a gente coloca 4 hormônios como sendo os hormônios da felicidade. Que estão lá, ó. Ocitocina, serotonina, dopamina e endorfina, tá? Esses são os 4 hormônios que a gente considera da felicidade. Por quê? Porque são hormônios que a gente produz no organismo e nos trazem bem-estar. Então, se nos traz bem-estar, a gente fala que eles são os hormônios da felicidade. E por que eles nos causam bem-estar? Alguns deles aqui, o exercício físico, depois que você para de fazer exercício físico, que vem aquele... esse bem-estar, tá? Da dopamina, da endorfina. Quando a gente está fazendo um ato, que é onde eu quero chegar, de solidariedade, de amor, quem faz voluntariado aqui vai lembrar do sentimento ou da sensação que tem com isso que eu vou dizer agora. Como a gente se sente bem quando a gente parte a fazer o bem. Isso é biológico. Quem é que libera isso no organismo da gente? Ocitocina. Ocitocina é um hormônio que a gente produz, é o hormônio que a gente fala que é o hormônio da gestação. Por quê? Porque a mãe amamentando, durante a amamentação, ela produz muito ocitocina. Então começa nessa relação de amor. Então vocês veem, é muito mais sensorial e primitivo do que a gente pode imaginar, a função da ocitocina, que é naquela relação amorosa e afetiva. Dali para frente nós nos tornamos adultos, enfim, e a gente produz ocitocina no nosso organismo todas as vezes que a gente está cometendo um ato de bem que envolva a relação com o outro. Então quem faz voluntariado e pensar, nossa, eu me sinto tão bem fazendo isso, tá aí a explicação. Não só espiritual, não só mental, mas existe uma explicação química e biológica para a gente entender por que a gente se sente assim. E aí, qual é a lógica então, se a neurociência descobre isso, né, nas pesquisas e liga, faz essa ligação toda do nosso organismo? Vamos lá. Olha lá, as funções da ocitocina. Aí eu vou muito para a parte que eu falei para vocês, né? Medicina e tal. Aí eu vou pular isso, tá? Porque isso não vem ao caso aqui pra gente. Cientistas, tá? Fizeram muitas pesquisas, principalmente os norte-americanos, né? Adoram pesquisar e trazer voluntários e fazer amostragem. Dentro das pesquisas, eles ainda não conseguiram provar, mas buscam o quê? Entender como é um cérebro altruísta. Então, para quem não sabe o que significa altruísmo,
Altruísmo significa a tendência de ajudar os outros sem uma óbvia vantagem para si mesmo. Parece estar ligado a uma área do cérebro chamado sulco temporal. Parece por quê? Porque ainda não está comprovado na ciência isso. Isso são muitos estudos que a parte científica vem fazendo para a gente tentar comprovar. E qual seria a importância de comprovar se tem uma região no cérebro que a gente estimula quando a gente está fazendo esse ato de amor? Quando a gente está fazendo um ato de solidariedade, tem uma região no cérebro que estimula? Ou é só o hormônio? Se tem, como que a gente faz, no decorrer das nossas existências, desenvolver isso nas nossas crianças, por exemplo? Porque vamos combinar, se a gente fala tanto de reforma íntima, a gente fala tanto de um mundo melhor, por que não, pais, né, que vamos educar filhos, não podemos ter esse entendimento até para ensinar as nossas crianças a mais amor? Ensinar as nossas crianças qual é o caminho da gente fazer isso a partir do momento que a gente entende que isso pode ser até mesmo biológico, não só pela produção dos hormônios, mas também por um cérebro que se constitui diferente na hora que existe o altruísmo. Então, a importância desses estudos vem para a gente, em paralelo com o que a gente tanto fala aqui da doutrina, que a nossa evolução vem ligado a gente fazer a caridade, a gente fazer o bem. O mestre, né, nosso mestre Jesus, que veio a nós deixar esses ensinamentos, a gente lembra que se a gente puder ter tudo isso junto no mesmo caldeirão, ficaria muito melhor para a gente prover um mundo com mais amor, né? Que a gente fala das pesquisas, tá? Bom, eu falei dos hormônios, eu falei do possível formação do cérebro diferente das pessoas que gostam de ajudar, ou seja, das pessoas altruístas. Agora eu vou falar da glândula timo. Tem alguém aqui da área da medicina ou da saúde? Então, legal. Glândula timo. Glândula timo fica aqui, ó. Eu não quis trazer desenhinhos e tal. Eu fui cortando, gente, para não ficar uma coisa muito muito fisiologia. Fica aqui, ó. Imaginem que a gente tem uma bolsinha, tá? Não é uma bolsinha, mas a glândula fica aqui no meio do peito, tá? Fica nessa região. A timo é uma glândula que participa da regulação da defesa do sistema imunológico. Então, olha lá, o que é sistema imunológico? Lembra? É o que nos defende, é o que cuida de nós perante uma série de contatos que a gente tem no mundo, inclusive de doenças, tá? Então, nosso sistema imunológico precisa ter defesas, tá? A glândula timo é responsável pela regulação desse sistema, tá? Olha lá, no grego vem de timos, que quer dizer energia vital. E na outra versão, tumon, que significa alma, espírito, coração, emoção, afetividade. Olha isso, a origem da palavra timo, da nossa glândula que está aqui, no meio do nosso peito, significa emoção, alma, espírito, afetividade. Então, olha só, né? Você vê que a ancestralidade de tudo, ela se complementa na hora que a gente vai estudar essa parte, né? A glândula timo é sensível a imagens, a cores, a estímulos de modo geral, a pensamentos, a sons, a palavras. E aí eu completo ali, o amor e o ódio afetam a glândula timo. Por quê? Porque são sentimentos. Então, quando eu falo sensível, olha só, essa luz aqui está vindo no meu olho, está atingindo alguma coisa aqui. Um som, uma música, eu vou escutar uma música que me faz bem, minha glândula timo está lá, feliz. Eu vou escutar alguma coisa que me faz mal, minha glândula timo está lá, irritada. Essa glândula, ela reage aos nossos estímulos, bons e ruins, olha lá, amor e ódio. E aí, por essa lógica, o que a gente pode pensar então, né? A gente precisa trazer coisas boas para a nossa vida, para estimular exatamente a nossa glândula. E aí entra aquilo que eu quero chamar a atenção aqui, que são as nossas escolhas conscientes. Que escolhas inconscientes, eu nem vou falar sobre isso, porque, né? Mas escolhas conscientes. Como, por exemplo, que filme eu assisto?
Que programa de TV eu escolho? Não estou fazendo apologia a nada aqui não, tá, gente? Mas só quero que a gente reflita o que eu escolho para trazer para dentro da minha casa, da minha vida e sobretudo do meu corpo. Porque a gente é o reflexo do que a gente consome, não só de alimentos, mas também de tudo, de produtos, de mídia, de tudo. E hoje em dia, eu comecei brincando aqui falando da tecnologia, né? Mas hoje em dia, pela gente estar nessa era tecnológica avançando, a informação entra na gente sem a gente procurar. É ou não é? Tá lá, puf, já entrou. Você não deixa de ver o que você viu, você não desvê, você não desouve, você já ouviu, já entrou em você. E a reação das nossas glândulas, principalmente da glândula timo, ela é responsável exatamente por essa regulação, tá ali, ó. Idem amor, ódio, palavras, comportamentos, tanto dos outros como os nossos, tudo isso vai interferir. Por que eu falei de tudo isso? Por que eu falei? Fui lá no Evangelho falar de caridade. Aí eu fui lá no hormônio falar da ocitocina. Aí eu fui lá no altruísmo falar do cérebro. Aí eu vim agora na glândula timo. Tudo isso para falar o quê? De voluntariado? Meu Deus, mas que salada. Não, a gente está falando da mesma coisa. A gente está falando que quando a gente amplia a glândula timo, porque reage a estímulo positivo de eu fazer o bem. Eu libero no meu organismo hormônio, que é a ocitocina. A ocitocina traz para o organismo da gente, desintoxica nossas células. Então, quando Jesus dizia, amai-vos uns aos outros, ele estava dizendo também, essa é a saúde do mundo. A nossa saúde, ela também depende de como eu interajo no mundo. Quantas doenças a gente somatiza? Quantas e quantas doenças a gente somatiza? Por sentimentos. A gente come raiva, a gente come inveja, a gente come tristeza, a gente come. E aí eu estou ingerindo isso. Hã? A gente tem câncer, e o câncer é danado da ciência conseguir, né? E vem medicações novas, e vem estudos novos, e vai, dribla, e daqui a pouco o bichinho tá lá, né? Então assim, creio eu, tá? Que tem doenças que são da alma, né? Elas vêm com a gente nessa encarnação, porque nós adquirimos em algum momento das nossas existências e vamos passar pelaquilo. Outras, e talvez a maioria das nossas enfermidades, elas sejam provocadas por nós aqui. Por hábitos, olha lá, glândula timo, que em vez de estar bombando energia boa, está bombando negatividade, porque é onde a gente se enfia, as relações que a gente escolhe ter. Eu nem vou falar desses relacionamentos tóxicos hoje em dia, né, gente? Que pelo amor de Deus. Eu, na condição de psicóloga clínica há quase 30 anos, eu nunca vi de uns 2 anos para cá como aumentou a questão dos relacionamentos tóxicos. Então as pessoas estão se machucando muito umas às outras. Antigamente a gente tinha escravidão, né? E hoje em dia tem o quê? A escravidão da saúde mental. Porque um relacionamento tóxico não deixa de ser uma escravidão. É a escravidão da idade moderna. Negócio horroroso. Então assim, o quanto a gente precisa se perguntar o que a gente está dando para o mundo, ou seja, o que a gente está dando para as pessoas à nossa volta, fazendo parte desse sistema que deveria ser um sistema de evolução, deveria ser um sistema de amor. Está lá no Evangelho, está lá na doutrina que coloca para a gente vem com vidas vividas. Uma coisa a gente pode ter certeza, e eu adoro falar isso e adoro pensar isso. Hoje, nesse momento, nesse horário, todos nós que estamos aqui, somos a nossa melhor versão. Isso é a única certeza que a gente tem. E sabe o que significa isso? Que mesmo a gente com tanta imperfeição que ainda temos, porque temos, a gente já caminhou bastante, a gente já evoluiu bastante para ter o senso de responsabilidade de quem eu me tornei até agora, que não é as 1000 maravilhas, mas é muito legal de onde eu vim. Se a gente olhar a história da humanidade, é cruel. Talvez tenhamos sido nós.
É cruel. É povo exterminando o povo. E aí nós estamos em 2025 assistindo isso também. Com outras formas, de outro jeito, mas as guerras estão aí estabelecidas em vários setores, em vários núcleos, em vários locais, né, geográficos aí. Tristemente ainda existe. Mas o que eu quero dizer é, hoje nós estamos na nossa melhor versão. Isso eu não tenho dúvida, porque a evolução só é para frente. Não existe a involução, só existe a evolução. Isso é uma lei natural do planeta, dos mundos. Então, hoje estamos na nossa melhor versão. Isso nos faz, eu acho que um senso de responsabilidade com amor próprio, que é, eu amo e eu gosto de mim, do que eu me tornei. Em contrapartida, preciso muito melhorar ainda. Eu acho que é o comprometimento com as duas coisas, o amor próprio e a busca da melhora do que ainda não está bom. E aí entra o voluntariado onde? Dessa lambança que eu fiz aqui, que quis trazer para vocês alguns aspectos ligados a isso, entra exatamente naquele convite, é um convite ao vamos olhar as dores do próximo, não só as nossas. Precisam ser cuidadas? Precisam ser validadas? Precisam. Tem pessoas que falam assim, nossa, tem tanto problema sério acontecendo, fulano, ciclano, e eu tô até com vergonha de vir aqui falar que eu tô sofrendo tanto por causa de X coisa. E aí eu digo, não faça isso com você. A sua dor tem validade, valide a sua dor. Não olhe para o lado e menospreze o que você passa, ou o teu sofrimento, por conta do sofrimento do mundo. Mas não significa você ficar refém disso. Significa, se cuide, se abrace, se acolha. Mas vamos entender também um sistema maior onde eu posso ser útil. Porque muitas vezes as dores que nós temos na nossa vida, que são dores, não é que não são, a gente pode até amenizá-las na hora que eu saio para o mundo e vou cuidar um pouco da dor do meu irmão. E aí é um convite ao voluntariado. E por que o voluntariado? Porque o voluntariado a gente se une. Raramente você vai ser um voluntário sozinho, fazendo alguma coisa sozinha, né? Normalmente são grupos, ou são instituições, ou são, enfim, cada um vai escolher aonde se identifica e aonde o coração toca mais. É mais ou menos assim, aonde o teu coração toca. Porque vocês sabem, gente, que onde o coração toca tem a ver com a história espiritual, né? Por que tem pessoas que se identificam com a causa dos idosos, com a causa das crianças, com a causa dos deficientes, com a causa animal? Aí a gente vai lá, né? Estou falando em causa, por falar sobre bandeiras, mas a gente pode trazer isso para uma coisa mais simples. Por que algo me toca tanto e a outra coisa ali, que eu sei que também é séria, mas não me toca tanto? Tem a ver com nossas histórias espirituais. Tem a ver com o que chama a atenção para mim e o que não chama. E tudo bem, a partir do momento que eu me faça útil. E se fazer útil não é só dentro de casa, com a sua família, é também e sobretudo. Mas é olhar o mundo e falar assim, no que eu posso contribuir mais? No que eu posso contribuir para um desconhecido? O quê? E aí entra nesse sistema, saúde. Eu recomendo como encaminhamento técnico para alguns casos de depressão, voluntariado. A medicação não. É voluntariado, sabe por quê? O remédio você produz, lembra? Você produz ocitocina. Por que você vai tomar uma droga sintética se você produz uma muito melhor, propriamente dito, do seu próprio organismo? Precisa estimular. Se não estimular, não vai produzir sozinho. E aí é quando a gente diz, não, tem tipos e tipos de depressão. Tem muitos tipos, aliás. Tem tipos que você fala, é energia estagnada, você recomenda a pessoa a mexer com essa energia e ela começa a melhorar. Porque era energia estagnada. Agora, alguns casos de depressão crônica realmente vai precisar intervir com medicamentoso, tal. Terapêutico, medicamentoso, enfim. E a gente identifica isso e fala.
que te atrai? O que você gostaria? O que né, você tem um olhar mais ali para aquilo? E vai. É saúde. É você produzir no seu organismo aquilo que vai desintoxicar as suas células. E vamos, a gente brinca, né? Vamos bombar a glândula timo. Vamos ampliar isso. Ela reage a estímulos. Tá aqui, ó, tá no meio do peito da gente isso. Isso veio na nossa concepção etérea de corpo como uma bênção. Tá lá no meio do nosso peito. Inclusive tem gente que tem isso aqui bem dolorido. Aperta assim, ó, é bem dolorido. É uma região que normalmente, se você passa por condições emocionais muito fortes, isso aqui vai ficando dolorido. É no corpo, tá lá. Tá? E vem da onde? Vem do emocional, que é o que a gente fala. É a psicossomática do nosso corpo. A gente somatiza as coisas. Quem não tem gastrite nervosa? Pessoas que têm gastrite nervosa. Vai ficar se entupindo de remédio, onde o fundo que causa gastrite nervosa é o nervoso. Então, vamos medicar se já está no nível físico? Sim, mas vamos cuidar da causa. E a causa é o quê? Terapia, estudo de comportamento, da doutrina ou do que preferir. E voluntariado. Vamos fazer um giro nessa energia aí. Todas essas variáveis juntas seria maravilhoso, mas se não puder ser todas juntas, que faça voluntariado então. É um convite, gente. É um convite de um mundo melhor, de mais amor. Né? Acho que é isso. Deixa eu ver. Tem só o último. Tem um. Vamos lá, vamos estimular a ocitocina e a timo. Tem um videozinho que tá no meu pendrive. Gente, eu tenho um videozinho que eu gosto aqui, 3 minutinhos, posso passar, seu Rui? Claro. Rapidinho. Deve. É um videozinho que vai mostrar um pouquinho o bem que faz fazer o bem, tá? Bem curtinho, talvez você já até conheça, ele rola por aí no YouTube. Vai no E aí mesmo? Não, no primeiro. Esse vídeo do meio. Tem som? Tem. Só tem que regular aqui. Peraí que eu vou fechar aqui. Ele é bem bonitinho, eu gosto, gente. Não está entrando o som. Não, eu não dei play ainda. Ah, tá. Ótimo. Cadê? Ah. Sim. Melhor voltar. Olha lá, gente, vamos lá. Eu sou. Eu fazer isso todos os dias. Eu não sei onde. Não vai ser onde. O que éramos. Continuação desconhecida.
Essa, na verdade, são emoções. Eles têm a felicidade. Reagir a uma emoção profunda. Esse amor recebe que o dinheiro não compra. Encontra o significado maior ainda. E você precisa encontrar sempre maneiras de ser uma bênção na vida de alguém. Ai, gente, não é lindo esse vídeo? Eu acho. Né? Esse rapaz queria ver, sabe aquele que a gente coloca aquelas luzes para ver dentro? Queria ver o funcionamento do corpo dele nesses momentos, né? Deve estar com ocitocina até dizer chega, glândula timo ampliada, linda, vermelha. Eu imagino assim, o que uma pessoa, né, que altruísta, né, que a gente falou aqui, pode sentir, porque não é nem o que ela promove que os outros sintam, é o que ela pode sentir, né? Que é lindo também da gente pensar. Então, fica aqui a reflexão da gente junto, tá? Minha gratidão por mais uma vez estar aqui com vocês, podendo fazer essas reflexões com vocês. E é um convite mesmo, tá? Quem já faz sabe do que eu estou falando. Quem ainda não começou e gostaria de fazer, comece. Não espere a hora certa para fazer, a hora certa é agora. A gente escuta, mas deixa tal coisa acontecer para eu ir lá. Não, a hora certa é agora. A gente não sabe quanto tempo a gente fica na carne ainda, gente. Vamos lembrar que somos seres mortais? E eu também gosto muito de pensar nisso, na minha vida, que somos seres mortais. Não é pra gente se apavorar, né? Porque mesmo a gente sendo espírita, a gente não quer morrer não, né, gente? Não quer, né? A gente não quer. Eu gosto de viver e acho que vocês também devem gostar. Então a gente não quer. Mas uma coisa é fato, nós vamos. Não sabemos quando nem como. Até lá a gente tem que fazer por merecer a passagem por aqui, né? Até lá eu acho que é isso. Os egípcios falavam do dia do juízo final. Que chega lá depois terminou, vai lá ver o que a pessoa fez, né? Vai ter o julgamento de Ísis, Osíris e ver o que a pessoa fez. Não é sobre julgamento de ninguém, mas é sobre nossa autorreflexão. Do quanto a gente pode deixar coisas aqui e levar coisas boas. Que tem a ver com isso, com as relações de amor, de afeto. Né? O que a gente contribuiu. Quem contribuiu com a gente, né? É isso.